Mas o protagonista aqui novamente conseguiu deixar os elfos negros com muito medo sem praticamente precisar dizer uma única palavra. Mas não apenas isso, ele conseguiu deixar eles ainda mais chocados ao perguntar pessoalmente se eles não queriam se tornar cidadãos dele. Bom, tudo começou assim que esse ancião tava trocando um papo com esse outro elfo aqui sobre ir lá trocar uma ideia com o protagonista novamente. E detalhe, esse bicho esquisito aqui tava de olho o tempo todo na conversa deles, então logo em seguida ele foi contar isso pro protagonista. Só que a assistente dele não gostou muito da ideia não, até porque ela tava conversando com ele, então por conta disso ela começou a xingar o bichinho do nada. Cê é louca, aqui deu um pouquinho de dó dele. Bom, até essa altura eles já estavam sabendo que os elfos negros iriam até ali pra trocar uma ideia com eles, mas o protagonista não queria conversar não, até porque ele não vai conseguir. Então foi aqui que a assistente dele teve uma brilhante ideia, ela queria se comunicar por ele no lugar dele, ou seja, o protagonista só vai ficar ali parado, transmitindo uma aura extremamente bizarra e olhando fixadamente pra ele. E até que finalmente chegou o momento deles terem essa conversa, e o ancião pergunta como ele deveria chamar o protagonista. Então a assistente dele se vira e diz que o nome dele é Ira Tacto Samal, Senhor do Apocalipse, governante da ruína. Vocês não têm a menor ideia da quantidade de vezes que eu tive que repetir pra conseguir falar isso. E depois disso aqui eles agradecem o protagonista por ele ter concedido comida pra eles, e ela manda eles meter o pé, até porque não tem muito o que fazer não, né? Mas o ancião diz que eles querem agradecer o protagonista por tudo que ele tem feito, mas ela diz que eles não têm absolutamente nada a oferecer pra eles, e começa a achar a atitude desse velho um pouquinho suspeita. Então o protagonista começa a perceber que a conversa tá começando a tomar um rumo muito diferente, então ele decide sugerir uma coisinha diferente pra ela. Mas pela reação dela, acho que vocês conseguiram perceber que ela não gostou nadinha da ideia que o protagonista deu pra ela. Mas depois de muito insistir, ela acabou aceitando o que o protagonista havia falado e diz pra eles que o protagonista aceitou essa forma de gratidão. Mas novamente, pela reação dela, deu pra perceber que ela não faz a mínima ideia do que pedir como gratidão. Mas basicamente o protagonista queria saber um pouquinho mais sobre o exterior, então assim, aceitou essa proposta de boa. No entanto, ela disse que assim que eles terminarem de cumprir esse pacto, eles vão ter que sair imediatamente da floresta. E foi aqui, meu parceiro, que deu pra perceber que eles não têm a mínima intenção de meter o pé da floresta, mas como eles têm muito medo do protagonista, eles vão ter que fazer isso. Mas como ele tava com o pé atrás de eles acabarem se ferrando em outro lugar, ele teve uma pequena ideia. E foi nesse exato momento que ele falou pessoalmente pra eles se tornarem seus cidadãos. De começo, a assistente dele ficou um pouquinho traumatizada, até porque ela não tava fazendo a mínima ideia do que o protagonista tava pretendendo fazer. Mas novamente, com um pouco de insistência aqui e ali, ele conseguiu convencer ela. E é aqui, meu amigo, que vai começar a acontecer a verdadeira bagaceira, até porque se eles aceitarem se tornar o povo do protagonista, eles vão acabar se tornando seres malignos.